E aí, meus brother, aqui é o Ed com o primeiro podcast aqui do canal. E para começar um podcast, eu não queria começar com muitas firulas ou falando qualquer coisa. Eu queria começar com algo que eu já havia até prometido aqui no canal, que era falar sobre o Dr. Curt Connors. Vocês lembram aí que eu falei? Talvez vocês se lembram que eu falei que eu ia falar sobre a vida do Dr. Curt Connors, né, o Lagarto, e que ele é, na minha opinião, o vilão que mais sofreu, né, o vilão do Homem-Aranha que mais teve perdas. E ele conseguiu dar a volta por cima de tudo que aconteceu na vida dele. Eu vou começar aqui falando sobre a vida do Dr. Curt antes dele se tornar o Lagarto, obviamente. Né? O Dr. Curt Connors ele nasceu e foi criado em Coral Gables, na Flórida. Ele frequentou a faculdade de medicina com doutorado duplo em biologia e bioquímica. E foi na faculdade que ele conheceu a sua esposa, né, a Martha. E juntos os dois tiveram o seu filho Billy. Bom, ele se tornou um cirurgião talentoso, se alistou no exército dos Estados Unidos, né? Vocês sabem que quando tem guerra, o jovem ele é obrigado a participar dessas guerras. E ele salvou muitas vidas no campo de batalha, mas infelizmente houve uma explosão que acabou dilacerando o seu braço e teve que ser amputado. Bom, depois disso, quando ele voltou da guerra, ele começou a estudar sobre um soro, né, que tinha como base o DNA de um lagarto. Tudo que ele queria, na verdade, mano, era regenerar o seu braço. Eu tenho certeza que vocês sabem disso. Mas se você for parar para pensar, o Dr. Curt, ele, apesar de ter sua família, porque veja, ele tem uma família maravilhosa, sua esposa, o seu filho, mas mesmo assim ele não se sentia completo. Essa é a palavra. O cara não se sentia completo. E ele teve que estudar o máximo possível, né, o cruzamento de espécies de DNA para poder tentar recuperar o seu braço. Era o maior sonho da vida dele, é poder novamente ter os dois braços. Eu sei que isso é um peso muito grande, cara. Não é qualquer pessoa que consegue conviver dessa forma, né, cara? Tendo esse tipo de problema. E vendo por outro lado, o Dr. Curt, ele queria demais recuperar o seu braço. Então ele estudou muito, se tornou um dos maiores geneticistas. E acabou, né? Ele conseguiu fazer o soro, que em tese devolveria o seu braço, mas que não teria nenhum tipo de efeito colateral. Ele se enganou profundamente quando ele injetou o soro nele. Ele até recuperou o seu braço, né? Ele se viu novamente com o seu membro recuperado. Ele ficou até muito feliz com isso, cara. Mas que depois de algum tempo, pouquíssimo tempo, o DNA do lagarto sobrepôs o DNA humano e ele acabou se transformando no lagarto humano, né, que vocês conhecem. Ele acabou enfrentando o Homem-Aranha, que foi para a Flórida atrás de tirar fotos desse tal lagarto. O próprio Homem-Aranha conseguiu salvar ele. Ele fez lá um antídoto do soro do doutor e conseguiu salvar ele. E depois disso a vida do Dr. Curt nunca mais foi a mesma. Durante muito tempo ele sofreu com as transformações do lagarto. Muitas vezes ele teve que lutar com o Homem-Aranha. E na maioria das vezes o Aranha conseguiu vencer ele muito facilmente. Algumas vezes o próprio Dr. Curt foi preso, né? Ele tinha que ser preso porque ele era um perigo para a sociedade, obviamente. Mas em outras ocasiões, pela amizade e pelo respeito que o Peter Parker tinha pelo Dr. Curt Connors, ele deixava passar, cara. Ele sabia que
não era culpa do Dr. Kurt, entre aspas, né? Porque ele criou o soro, o que faz dele culpado, de certa forma, pela criação do lagarto. Mas ele entendia a necessidade do doutor. Ele sabia que era muito difícil, cara. O Dr. Kurt, ele queria muito recuperar o seu braço. Fez o impossível. O que mais me impressiona é o fato do doutor ser feliz, cara. Ele já tinha, sabe, tinha sua família, seu filho, sua esposa, mas mesmo assim, o cara não se sentia completo. E isso me intrigou bastante. Com o tempo foi passando, né? E as transformações eram mais frequentes. Vocês percebem que em várias edições o Aranha enfrentava o lagarto. Vocês lembram de um episódio em que o lagarto quase matou o Homem-Aranha? Por pouco, cara. Ele estava sendo controlado por uma espécime de bruxa que fez com que o lagarto ativasse um poder primitivo muito perigoso, e que por muito pouco ele não matou o Homem-Aranha. Depois de um tempo, né, depois de vários anos, foi mostrado que a mente do lagarto e do Dr. Kurt não eram divididas. Eles não eram duas mentes. Era a própria mente do Dr. Kurt, cara. O lagarto, a mente do lagarto era a mente do Dr. Kurt Connors. Ele próprio afirmou que ele não tinha controle. É como se fosse uma loucura que tomasse de conta, né? Tomasse conta da sua mente, do seu corpo. Era naquele momento que ele se sentia livre para fazer o que quiser, sabe? Aquela sensação de que nada é real, que você pode fazer tudo. É bem isso quando ele se transforma no lagarto. E depois ele fica imaginando, puxa, meu Deus, o que foi que eu fiz? Pensa que ele faça alguma coisa que ele vai se arrepender depois. Quando ele volta a ter sua consciência de Dr. Kurt, né, Dr. Kurt Connors, ele acaba se arrependendo. Mas isso foi mostrado. Não é como a mente do Hulk, né? Do Hulk tem duas, que é a do Hulk e a do próprio Dr. Bruce Banner. São duas mentes ali, mas no caso do lagarto não, é uma só. Mas que ele não tem controle sobre os seus atos. Depois de alguns anos, a sua esposa, né? Ela foi diagnosticada com câncer. Olha só, cara. A esposa dele teve câncer. E infelizmente veio a falecer, cara. A esposa dele morreu, ele perdeu a sua esposa. Ele já tinha a maldição de ser o lagarto. E depois de alguns anos perdeu a sua esposa pro câncer. Então ficou somente o Billy e o próprio Dr. Kurt. Depois de mais algum tempo, a mente do Dr. Kurt Connors, né, misturada lá, invertida. É meio complicado, complexo até de falar sobre a mente dos dois, né? Tanto o lagarto quanto do Dr. Kurt Connors, apesar de ser uma mente só, é complicado. Mas ele voltou a se transformar no lagarto, ficou mais violento ainda. E por incrível que pareça, durante uma das lutas contra o Homem-Aranha, o Billy tentou intervir a transformação, né? Tentou segurar o lagarto. Por muitas outras ocasiões ele conseguiu controlar o lagarto, cara. Ele chegava lá no pai dele, gritava pai, e o Dr. Kurt, que tava lá dentro da mente do lagarto, né? Era uma mente só. Ele conseguia pensar, ele conseguia raciocinar naquele momento que ali era o seu filho. Mas nesse lapso maluco que ele teve, né, de extrema violência, ele não só matou seu filho, como devorou parte do corpo do garoto, mano. Olha só, o Dr. Kurt Connors, ele já tinha a maldição do lagarto, como eu mencionei, perdeu a sua esposa para o câncer e depois matou seu próprio filho. Mano, a mente do Dr. Kurt sumiu e ficou somente a do lagarto. Teve uma época em que o Dr. Kurt Connors, na forma humana, dentro da mente dele ali, na forma humana, era o lagarto. E enquanto na forma do lagarto, quem estava na mente dele era o Dr. Kurt. Ele meio que inverteu as situações. Mas o que mais me impressiona é que ele conseguiu resistir, cara.
Ele deu a volta por cima de tudo isso. Ficou muito triste, obviamente, porque ele matou praticamente a sua família, cara. Matou tudo que ele tinha. Tudo isso por causa que ele tentou recuperar o seu braço e se transformou nessa monstruosidade que é o lagarto. Durante os eventos, né, do novo Chacal, né, que é a conspiração do clone. Você sabe que o Chacal ele criou a nova VC, e nessa empresa eles criavam clones, e o Dr. Kurt, ainda transformado num lagarto, mas com a mente do Kurt, né, a mente comum, e ele começou a trabalhar para o Chacal, e o Chacal prometeu trazer a família dele de volta à vida. E ele trouxe, cara, porque o novo desenvolvimento de criação de clone era totalmente diferente, era uma nova tecnologia. E eles realmente voltaram à vida, cara. Só que no final da saga eles se transformaram. O Kurt, para salvar a vida dos clones, ele fez com que eles se transformassem em lagartos também. Então eles ficaram, tanto a Martha quanto o Billy ficaram meio lagarto, meio humano, cara. Muito bizarro, cara, mas era a única coisa que segurava a mente do Dr. Kurt, né? Deixava ele menos violento. Tanto que nessa saga ele acabou enfrentando o Kraven. Ele ajudou o Homem-Aranha, cara. Ele tava lá transformado como lagarto, mas ajudou o Homem-Aranha, porque o Kraven, ele havia sequestrado o Billy. Mano, de todos os inimigos que o Homem-Aranha já teve, o Kurt Connors Lagarto foi o que mais sofreu e o que mais teve perdas. Como eu já havia mencionado, o cara perdeu tudo. E hoje ele se limita, né, a ter um pouco da família que ele teve naqueles clones. Eu imagino que a Marvel vai querer tirar isso, cara. Ela vai querer tirar a família do Kurt. E isso vai ser extremamente doloroso pro personagem. Eu acredito que até pros fãs, né, que vão ver isso, cara, na íntegra ali. O pessoal tirando, né, os roteiristas tirando a família do Kurt. Mais uma vez. Foi um personagem, um inimigo, na verdade, muito injustiçado. Primeiro que ele, como eu falei, não teve culpa diretamente de ter criado lagartos. Ele não sabia que o soro iria ter esse tipo de efeito colateral, transformando ele numa criatura assassina. Não tinha como saber. Mas já que aconteceu, ele acabou se transformando. Mas que perder a sua família, cara, foi terrível. Isso, pra mim como fã, eu tenho pena desse personagem, porque ele sofreu muito mesmo. Quer dizer, eu vi, né, nas revistas o quanto o Dr. Kurt sofreu e o quanto ele ficou feliz quando ele recuperou a sua família lá na conspiração do clone. Bom, esse foi o meu primeiro podcast. Espero que você tenha gostado. Comenta aí embaixo o que é que você achou. Quer ver mais algum tipo de vídeo, né, um tipo de podcast dessa forma, nesse formato de mídia? Deixa aí nos comentários, eu vou ler todos e também vou responder. Então é isso aí. Valeu, falou, até o próximo podcast e fui!